No programa Infância em Foco de hoje, nós vamos falar sobre a musicalização e os benefícios de aprender algum instrumento, de vivenciar a música desde a primeira infância até a terceira idade. Quais são os benefícios? Você vai descobrir logo depois do intervalo. Fica aí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulele, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Olá, está começando mais um programa Infância em Foco. Muito prazer em receber você aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Mara Camargo, eu sou a apresentadora deste programa e já estou aqui com o meu convidado, que eu vou ter a honra de apresentar para vocês agora, que vai conversar com a gente sobre musicalização e sobre os benefícios que a música traz para as crianças desde a primeira infância, mas não vamos parar por aí, nós vamos falar também sobre os benefícios até mesmo na terceira idade. Então vai ter muito papo por aqui hoje. Para isso eu trago o meu convidado, ele que é músico desde 1978, toca mais de 10 instrumentos. Ele está cursando bacharel em música com especialização em canto, é professor na Alas Musical, assim como proprietário também. Estou com ele, Marquinhos Alas. Marquinhos, seja muito bem-vindo ao programa, que prazer receber você aqui. Olá, Mara, eu que agradeço você pelo convite e vamos para um bate-papo, sim. Tem bastante coisa legal para a gente conversar e para a gente explicar. A gente já estava conversando. Pelos anos de experiência, são 39 anos como professor de música, então tem uma estrada aí e dá para a gente ter um bate-papo legal. Com certeza, Marquinho. É até o que eu ia falar agora. A gente já foi batendo um papo aqui enquanto passava o som.
Enquanto a gente conversava, né, sobre a música, já adiantando nos bastidores, eu falei, Marquinhos, como que a gente vai falar sobre tudo isso em 30 minutos? Quanto conteúdo que a gente tem, né? Mas a gente vai se esforçar para trazer muito conteúdo aqui para o pessoal ainda hoje. E Marquinhos, quero começar te conhecendo um pouco mais sobre a sua trajetória. Não é para qualquer um, né? Um músico que toca 10 instrumentos, está desde 1978 nessa jornada, é referência aqui na cidade de Leme. Então, conta um pouco pra gente a sua história com a música. Sim, como professor de música, eu sempre tive esse lado de ensino. Desde pequenininho, eu sempre gostei de explicar para as pessoas sobre alguns assuntos, até brincando de carrinho. É assim que abre a portinha, tudo. Foi assim que eu acho que me inspirou a ser professor de música. Depois eu comecei a tocar. E para mim guardar todo aquele aprendizado, eu ficava pensando, como vou fazer isso? Então, aí que comecei, então, a dar aula. Falei, vou dando aula, eu vou estar sempre revisando aquela matéria e vou estar sempre revendo aquilo, então eu não vou esquecer e vou ficando cada vez melhor. Mas eu acho que eu nasci para ser professor de música, porque eu adoro dar aula. Eu vejo algumas pessoas que chegam lá, Marquinhos, como é que você consegue? Para mim aquilo não é sacrifício nenhum. E nem estresse, é um anti-estresse até. Eu tenho muitos alunos pequenininhos, né? Até os de mais idade, então todos têm um trabalho, todos eu gosto de explicar bem o assunto, sempre explicando nos mínimos detalhes. Professor, é importante saber disso aí. Pensar assim, ninguém nasce sabendo, o aluno vai ali para aprender, o assunto tem que ser explicado sempre nos mínimos detalhes, para que ele desenvolva direitinho, corretamente. Tem que dar o passinho certo para aprender, para esse aprendizado ser mais rápido, né? E o aluno tem um resultado rápido também, porque ele quer. Ele vai aprender a tocar e não quer ficar lá fazendo alguma coisinha, só uma coisa simples. Ele quer tocar. Então precisa pegar o caminho rápido para você projetar esse aprendizado mais rápido possível. Normalmente é como você falou, o aluno ele não quer ficar muito tempo ali nas aulas introdutórias. Ele vai porque ele quer tocar logo aquela música predileta. Às vezes começa uma aula de guitarra, já quer ir direto pro solo ali do Slash. Do Guns, exato. E aí, inclusive isso, Marquinhos, como que você conduz esse processo e qual o recado que você dá para quem tem essa vontade de iniciar no mundo da música, mas o que ela precisa para respeitar esse processo, tempo ao tempo? Porque cada pessoa tem o seu tempo ali de aprendizado, o seu ritmo também, né? Sim, alguns têm mais facilidade, para tudo é assim, né? Que aprende mais rápido. Outros têm uma dificuldade maior, então precisa de mais tempo. Isso acontece, né? Tem aluno que tem uma facilidade tremenda de rítmica. Eu faço uma rítmica para ele consegue me acompanhar. Tenta aí, Mara, acompanhar eu, vamos ver. Será? Aí, você tem já rítmica, tomou? Tá Tá vendo? Que não consegue acompanhar, não. Ele fica perdido no tempo. Então vai fazer bem para tudo na vida dele. Né? Eu falo muito de criança, porque eu dou aula a partir dos 3 aninhos. Mexe com a expressão corporal da criança isso, sabe? Uma criança muito agitada, ela diminui essa agitação. Uma criança mais tímida já começa a se soltar mais. Então a música é vital, principalmente para as crianças. Para os adultos, sem dúvida alguma, é uma diversão, é um lazer, é um hobby. Então as pessoas de mais idade, algumas vezes, me procuram muito para deixar sempre o cérebro trabalhando ali. Isso faz com que o Alzheimer e o Parkinson, espanta esses dois, viu? Enquanto você estiver tocando, cantando, você está assustando isso aí. Vai espantar essas doenças que podem vir afetar demência, que o pessoal tem muito medo, muitas vezes, né? Tocando você não vai ter isso, não. Pode ter certeza. E para as crianças, você falou então que a partir dos 3 anos de idade já consegue introduzir no mundo da música. Tem uma musicalização que eu não tenho essa sala ainda, né? Mas eu tenho esse curso também, poderia dar aula para crianças menores. Mas eu pego a partir dos 3 aninhos, que é onde começa realmente a desenvolver mais essa parte musical, entende? Mas, então, para aprender algum instrumento a partir dos 3... E até canto também? Sim.
Canto também. Legal, eu tenho toda a aula de canto lá, toda a matéria para os pequenininhos, né? Eu agradeço muito até às crianças, porque eu estou vivo na minha profissão até hoje, graças a eles, né? Que a criança vai fazer aula comigo, ela não fica alguns meses como alguns adultos. O adulto, algumas vezes, ele vai e ele fica muito pouco tempo. Acaba não dando tempo nem para passar a matéria. É raro isso. Geralmente os adultos vão comigo e ficam mais tempo. Mas eles precisam de mais tempo para poder. E a criança, ela vai ter todo esse tempo. Que um pai coloca uma criança de 3, não vai tirar. Eu tenho aluno que está 10 anos comigo lá, sabe? Então imagina, 10 anos comigo, 10 anos me pagando uma mensalidade, isso me mantém vivo na minha profissão. Então, com certeza. E o resultado da criança é muito grande, é muito maior. Claro que sim, porque pegou lá do início, né, e a criança vai guardando todo aquele processo de aprendizado. E chega nos 7 anos, 8, 10 anos, está tocando muito. E o que você percebe nas crianças, Marquinhos? Normalmente, elas vão até você, elas gostam de viver aquele processo, gostam de aprender sobre música, ou você percebe que é mais porque os pais querem que elas estão ali? Não, alguns pais chegam lá e falam, ó, ele foi no futebol, não ficou, foi ali, não ficou, foi lá, não ficou, e vou comigo tentar a ele música. fica, comigo ele fica. Porque a sala de aula é uma área de lazer, na verdade. Eles veem os instrumentos que estão ali, a bateria, eles veem como brinquedo no começo. Eles querem brincar, vai lá tocar, vai brincar. Como ali é uma área tranquila, que é para eles se divertirem, eles acabam ficando comigo. Eles gostam, sabe? Tipo, alguns aluninhos, quando começa, eu tive um aluninho que começou na quarta-feira. Já na quinta-feira o pai me ligou, Marquinhos, ele quer voltar aí, ver a sala, tocar de novo. Mas tem que esperar o dia dele, que é na outra semana. A ansiedade. Tanto que eles gostam, você tá vendo? Então, isso faz com que, mesmo aquele que não gosta muito de música, a hora que começa a tocar um pouquinho, qualquer instrumento que seja, que ali eu tenho o ukulele, que eu uso muito para criança, tem a bateria é ótimo para começar, e aí vai indo para os outros, mas esses dois eu uso de início. Percussão também. A hora que ele começa a tocar um instrumento, ele quer mostrar isso para alguém. Então é aí que vai dar o gás, que vai fazer com que ele ande mais, entende? Ele quer mostrar para o pai, quer mostrar para o tio, para a avó, o que ele está aprendendo. Então, por isso que algumas vezes as pessoas falam, mas ele nunca teve nada de música, não tem nenhum músico na família, mas ele toca, está aprendendo a tocar, por esse gosto que ele pegou lá na sala de aula. Ele viu que aquilo é possível, entende? Tocar um instrumento. Nossa, eu imagino que isso também mexe muito até mesmo com a autoestima da criança, né? Sim. Ela vê que é capaz daquilo e a gente sabe o quanto que criança gosta disso, gosta de ser elogiada, gosta de ser sempre o herói da situação, que sabe fazer isso. E quando aprende, realmente, eu percebo pelo meu filho, que mesmo ele com 2 anos e meio de idade, falta só 6 meses para matricular na aula, hein? Legal, já separa uma vaguinha lá. Que ele já adora, ele tem a violinha, o violão dele de brinquedo. São os brinquedos favoritos dele, inclusive. E ele, tudo que ele aprende, ele quer vir correndo, mostrar pra mim, olha mamãe, o que eu fiz, vem ver. Então, isso é muito interessante mesmo. Eles gostam de serem os artistas, né? Não o coadjuvante. Exatamente. Quando eu ponho para tocar na Jam, que eu faço o evento de apresentação de alunos, eles adoram subir no palco, tocar pros pais, tudo. É difícil aquele que só quer ficar assistindo, sabe? Aquele que fica assistindo, ele tem vontade de tocar. Então tem que prestar atenção. Os pais têm que prestar atenção nisso, sabe? Não perder tempo de pôr na música, não. Hoje aqui em Leme não tem só eu, não. Tem outras escolas, né? Que dão aula também. Procura um professor que se encaixe com a criança e com o aprendizado e vá em frente. Mas eu tenho vaga, né? Sempre eu tenho vaga, viu, Mara? Você dá um jeitinho de encaixar, né? Dá um jeitinho. Eu tô com bastante dobrinha de alunos, sabe? 2 alunos por horário. Ah, que legal. Eu vou ter 2 Isso alunos. que eu ia perguntar também, se as aulas são mais individuais, se tem alguma aula em grupo, Não, como que funciona normalmente? Eu faço os grupinhos, sim, sempre de 2, não mais que isso. Quando eles estão no mesmo nível de aprendizado. E também com a mesma, eu pego mais na mesma idade. O mesmo nível de aprendizado eu não mexo muito, porque aquele que entrou, ele rapidinho ele busca aquele que já está tocando. Entendi. Porque ele fica naquela competição, uma competiçãozinha saudável. Sim. Marquinhos, e como você falou,
tem alunos que estão há 10 anos com você. Então, eu imagino que você acompanha a trajetória, a vida desses alunos, que muitas vezes chegam até você crianças e saem de lá adolescentes ou até adultos. O que você percebe de diferença num adulto ou num adolescente que foi criado no mundo da música? O que isso afeta na vida dele? Sim, tem alunos que começam novinhos, 5, 6, 7, até menos, e continuam até terminar o colegial. Eu costumo perder eles na hora que eles vão para a faculdade. E alguns ainda, mesmo se fazer faculdade aqui por perto, acabam continuando, hein? Então, eu tive vários casos e tenho alunos comigo lá ainda assim, né? Que estão comigo há muito tempo. Música é educação. A música vai ajudando na educação deles. Realmente, todo esse processo de aprendizado faz com que eles passem isso para o dia a dia também. A disciplina de estudo, né, que eu gosto de passar isso para eles, tá horário, vamos estudar, mas sempre respeitando a escola, né? Primeiramente a escola. Como música é uma área de lazer, é uma área que é um hobby, não precisa ser aquela coisa tão séria, né? Mas você vê que ajuda, assim, em todo o processo de vida da criança, isso para adulto. Quando eu encontro alguns alunos meus que foram alunos no passado, estão adultos hoje, você vê que tem uma formação melhor. É difícil você ver um aluno que se deu mal, sabe? E como eu sempre falo, eu rezo muito por eles. Eles se tornam meus filhos também, sabe? Porque as minhas orações à noite, eu sempre dedico aos meus alunos também. Porque é como se fossem meus filhos. A gente se apega muito a eles, né? É uma coisa São anos de convivência juntos ali, aprendendo, vendo toda semana, né? Nossa, é uma coisa que gruda. Quando eles vão embora, a gente fica triste, sabe? Também, se entristece. Mas eu vejo todo o período deles, toda a mudança de personalidade, desde pequenininho, as mudanças de personalidade, tanto do menino quanto da menina, sabe? Passa porque eu fico ali com eles, né? Toda semana. Depois tem as apresentações, que tem ensaios, então eu vejo bem eles. Mas sim, um adulto... É claro que nunca eu oriento e falo para que eles sejam músicos, porque viver de música nesse país aqui é complicado. Eu consigo, devido a todo esse tempo que eu tenho como professor. Então, para você levar seu filho, sua filha para mim, você imagina, a minha índole e todo esse passado, meu processo de aprender com os alunos, isso fez com que eu me mantesse nessa profissão, como professor de música. Mas é difícil viver no Brasil. Eu tenho mais de 100 alunos, né? Eu vivo bem, graças a Deus, disso, e é uma coisa que eu adoro, mas eu sempre oriento para ser médico ou ser um engenheiro, sabe? Porque, Mara, não tem médico desempregado, né? Tem. Não conheço. Então eu falo, galera, vai ser médico, e eu tenho muitos alunos que se formaram médicos, sabe? Não vou falar nomes aqui, mas são muitos, e que estão formando. Certo. Né? É um engenheiro, então você está vendo lá, ó, isso aí já fez com que eles pensem melhor lá na frente, no futuro. E na verdade também a própria música vai ajudar muito em qualquer profissão que ele escolha, porque eu percebo assim, né, Marquinhos, apesar de ser algo prazeroso, quem não gosta de música? Eu não conheço uma pessoa que fala, eu odeio música, todo mundo gosta. Mas o que eu percebo, quando você aprende algum instrumento ou entra numa aula de canto, exige muita disciplina também, porque primeiro, toda semana tem um compromisso com você. Tem a matéria a ser passada. Tem a matéria. Se quiser aprender uma música, vai ter que ter treino. E eu penso assim, isso vai refletir na profissão, porque a pessoa aprende desde muito novinho que para conseguir ter sucesso em qualquer coisa na vida, precisa se dedicar àquilo. Legal, Mara. A música e a matemática foram criadas na mesma época, por Pitágoras, isso há 600 anos antes de Cristo. Certo? Então, música é cálculo, né? É uma coisa que você está deixando seu cérebro, essa região que algumas vezes você larga parada, estacionada, que é uma região de cálculos. Eu não estou fazendo cálculo nenhum aqui, mas eu estou tocando, então eu estou calculando. Então é uma região muito importante. Isso vai fazer com que a criança, o adolescente, sempre tome o melhor caminho, o melhor rumo, sabe? Ele vai pensar antes de ele ir fazer. Ele vai pensar, música é importante, hein? Gente, em países de primeiro mundo, música é primordial. Sabe? Eu trabalhei nos Estados Unidos em 2011,
eu fiz um curso de música lá, fiquei 3 meses estudando. E depois eu fui convidado para trabalhar lá na Feira da Música, sabe? Fazer apresentações e tudo mais. Então, eu vejo quanto lá a música é valorizada. E como as crianças são diferentes, sabe? Aqueles que tocam. Então, é como a maioria toca lá, sabe? Não é que nem aqui. Aqui eu fui numa escola, eu perguntei... Fui fazer uma palestra numa escola um tempo atrás, tinha 50 alunos. Eu falei assim, quem daqui toca? Eu toquei uma música, cantei, né? Quem daqui toca? Aí 2 levantaram a mão. Vocês tocam o quê? Eu toco pandeiro e o outro. Eu toco flauta. Quem gostaria de tocar violão e cantar? Quase todos levantaram a mão. Então, quer dizer, a oportunidade é muito pequena aqui nesse país nosso também. Teria muito mais músicos. Aí as pessoas reclamam do estilo. Eu toco qualquer estilo, ensino qualquer estilo. Tomo cuidado com letras e músicas, né? Isso sempre. Mas ensino qualquer coisa. Mas só que as pessoas reclamam algumas vezes de estilo aqui no Brasil. Mas como? Se não tem a música na escola, o aprendizado correto, entende? Com certeza. Para aprender a tocar um instrumento direitinho. Tá ótimo, Marquinhos. Olha, tem muitas perguntas ainda para você, dúvidas aqui que eu tenho certeza que os pais têm em casa, mas eu vou deixar para depois dos nossos comerciais. Fica aí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta com esse bate-papo aqui sobre o universo da música. Tô aprendendo muita coisa, você que nos acompanhou até agora, tenho certeza que também, mas ainda tenho algumas dúvidas aqui com o nosso especialista Marquinhos. Mas antes eu tenho um recado para você aí de casa da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece.
Como você pôde perceber, a Escola Primeiros Passos realmente é a opção número 1 se você quer um local seguro, de muito aprendizado, ao mesmo tempo, diversão para os seus filhos. Agora já sabe, Escola Primeiros Passos. E agora sim, Marquinhos, retomando aqui o nosso bate-papo com você sobre musicalização e sobre as crianças, voltando o papo aqui sobre as crianças estarem inseridas no universo da música desde os 3 anos de idade, como você falou que já pode aprender algum instrumento ali com você. Eu imagino que nesse momento, uma dúvida que normalmente nós pais temos é 3 anos de idade é uma fase em que a criança está com a energia a todo vapor. Em casa, a gente tem muitos desafios para conseguir fazer, às vezes, com que essa criança faça coisas básicas, como comer, colocar um tênis, colocar um agasalho. E na escola, né, acabei de falar aqui da Primeiros Passos, às vezes eu até me pergunto, como que essas professoras conseguem, né, lidar com 10 alunos, às vezes, em sala, e conseguem ali fazer com que tenha todo esse aprendizado. E ali na sua escola, quando as crianças chegam, imagino que ver aquele monte de instrumentos parece um parque de diversão. E aí, a minha pergunta é, como que você faz para conseguir separar com eles, agora é hora de aprender, agora é hora de brincar. E como que consegue uma criança que é agitada, que os pais têm essa dificuldade em casa? Você consegue ali, mesmo assim, ensinar. Como funciona isso? Sim, é uma surpresa para eles. Quando eles chegam lá e vê aquele equipamento, aqueles instrumentos que normalmente são tocados por adultos, né? Então eles vê a possibilidade de tocar, de fazer a música ali. Eles, vamos dizer que toda aquela agitação morre ali, sabe? Porque ele vai na bateria, ele entra, vamos por exemplo da bateria, começa a tocar, começa a bater e percebe essa possibilidade dele tocar. Isso, é claro que 3 aninhos não vai tocar nada ainda, vai estar mais um barulho. Se bem que alguns alunos, sim, eu consigo fazer com que toque até mais cedo. Tem alguns aluninhos que são mais focados no instrumento, outros não tanto. E eu percebo, cansou, eu puxo uma folhinha de desenho, sabe, descontraio eles em alguma outra situação. Tipo, pego um outro instrumento, toco guitarra, toco violão, até que ele volte de novo na bateria. Mas essa agitação deles morre ali, sabe? É legal. E aquele que não é agitado, que é tímido, também agita, começa a se agitar. É ao contrário. Não tanto quanto, né? Mas, eu sei, a bateria são ligados, né? Tipo no 220, chega lá. Mas eu percebo toda a agitação, estátua. Aí eu, vai lá, faz um som ali. Ele vê aquela possibilidade de tocar um instrumento que só adulto toca. Isso dá aquela freada. Mas toda essa agitação, essa energia, eles gastam muitas vezes ali, sabe? Que alguns falam que tá até com fome, né? No final da aula. Tio Marquinhos, tô com fome. Aí minha mulher, a Laura, tem sempre um potinho de bala e alguma coisa que deixa lá no jeito para eles. Ela me ajuda também, minha esposa tá sempre comigo ali. Então é legal de você. Seria interessante, tem psicólogo algumas vezes que vão. Já teve uma psicóloga de Araras que veio ver a minha aula para ver o que é que acontecia. Que eu tenho alunos especiais também, né? Olha, que interessante. Tem o autista. É muito bom a gente síndrome. conversar sobre isso. E o autista mesmo, ele não pode de maneira alguma ver qualquer barulho. Então ela foi lá saber como é que ele toca a bateria, se ela põe uma música baixinha para ele, não quer ouvir e tá alto. E lá ele toca a bateria. Você tá vendo como muda a expressão corporal? Então lá, na sala de aula, assim, é muito raro de você falar que meus alunos especiais têm algum problema. Mas não tem problema nenhum. Sabe? E é muito bom a gente conversar sobre isso, Marquinhos. Eu digo que é um assunto interessante da gente trazer aqui para essa entrevista,
Justamente porque em abril, por exemplo, a gente fez um mês inteirinho aqui no Infância em Foco falando somente sobre o autismo, sobre a importância da inclusão e que muitas vezes, até trazendo algumas especialistas, psicólogas que nós recebemos, pessoas da área, né, que fazem o estudo das crianças especiais e... o que eles falaram? Alguns trouxeram algo que muitas vezes os próprios pais, os próprios familiares fazem a exclusão do filho sem perceber. Então, muitas vezes pensando assim, mas eu não vou levar o meu filho numa aula de música. Por que eu vou levar o meu filho numa aula de música para ele chegar lá e passar vergonha? Para ele chegar lá e os outros amigos perceberem que ele é diferente? Para ele ir e se frustrar e eu também ficar frustrado. Então, é interessante você trazer isso, como que é o seu trabalho e o que você percebe de desenvolvimento nas crianças que têm autismo ou qualquer outro tipo... TDAH também. Você trazer pra gente como que é o seu trabalho com eles e o que você percebe de desenvolvimento. Na sala de aula, como eu estava falando para você, eles chegam, um aluno autista, eu tenho alunos autistas lá. Ficam normais, até os pais, eu chamo os pais algumas vezes para vir assistir aula. Eles apresentam no final do ano, fazem a apresentação, tocam o instrumento. Então eles ficam surpresos. Para mim, eu trato eles naturalmente como os outros. Todos são iguais para mim ali. Porque realmente fica igual, sabe, Mara? É impressionante, é uma coisa que você tem que ver, ele está ali para presenciar. Mas na sala de aula não tem autismo nenhum ali, viu? Eles lembram, e aqueles alunos que têm problema com esquecimento, que é o TDAH, né? Ele também não tem isso aí. Porque, por exemplo, tirei uma música com uma aluna, uma semana, no violão, Mi menor, Ré maior. Chega na aula que vem, ela toca. E aí? Cadê o problema? Cadê o esquecimento? Entendeu? Só que acho que tinha que manter. Alguns pais, algumas vezes, acaba tirando. Não pode tirar um aluno desse. Aí sim que é um problema. Se você está diminuindo ele. Não pode. Você tem que deixar ele ficar comigo ali. Né? É poucos casos, mas acontece de o aluno do pai tirar muitas vezes. Sabe? É poucos os casos, como eu falei. Acaba perdendo a essa maioria evolução. Fica comigo mesmo. Os pais adoram. É impressionante como os pais levam comigo. Sabe? Aquele que toma medicamento, eu falo para nem dar um medicamento. Deixa ele agitado mesmo. Sabe? Porque, olha que interessante também. Não vai tomar um medicamento. Para diminuir a agitação, para se concentrar mais. Ali, pelo menos naquele momento, eu peço para não dar. Tudo isso eu também tenho um acompanhamento, tá bom? Eu tenho acompanhamento. Certo. Eu tenho alguns médicos que me ajudam, que me auxiliam. Sempre eu estou em contato com eles. Tenho médicos que são alunos meus. Tenho psiquiatra aluno, tenho fono aluno, tenho outros médicos em várias áreas e eu estou sempre me informando. Isso é importante que você trouxe, Marquinhos, porque você não é de algo sem um embasamento, que você faz essa orientação para não medicar antes das aulas. Você tem o suporte ali dos seus alunos, que também são médicos. E, claro, né, os pais que ainda estiverem em dúvida, estiverem inseguros a respeito disso, pode procurar o próprio médico do seu filho. Mas sim, olha só que interessante trazer essa informação, né? De que antes da aula não precisa ter essa preocupação, esse cuidado de não deixar ele calminho para a aula, porque tudo flui lá dentro. Exato. Que chega na agitação, eles param, todos são iguais. Impressionante. Então, não medicar eu prefiro, sabe? Eu gosto dele mais agitadinho mesmo e deixo ele do jeitinho dele. Aí a gente vai tocando, a gente vai desenhando, eu pego o ukulele. E esse tempo é até pequeno até. Eles gostam de ficar mais tempo comigo. Acaba a aula, é 50 minutos. Querem ficar mais tempo ali. Sabe? Ficam felizes, entende? Não tem vontade de ir embora mais. Não. Marquinhos, uma curiosidade que eu tenho agora sobre canto, que você, inclusive, a sua especialização está sendo nisso. E a dúvida que eu tenho, assim, eu sempre tive a impressão de que algumas pessoas nasceram para cantar e que outras pessoas fazem um favor pra gente se não cantar. Não tem aquelas piadas assim, não estraga a música. E aí você tem essas aulas de canto. Qualquer pessoa pode aprender, pode
sair algo legal ali numa música, se ela tiver essas aulas com você, ou tem muito esse negócio de, não, realmente tem algumas vozes que são mais favorecidas para isso, algumas pessoas já têm esse negócio de dom, indo direto ao ponto? Qualquer pessoa pode tocar, qualquer pessoa pode cantar. Eu não gosto muito de falar em dom, eu prefiro falar em facilidade. Uns têm mais facilidade do que os outros. Porque alguns pais falam, nossa, Marquinhos, quando eu estou tocando, como é bonito ver quem tem o dom tocar. Eu nunca tive esse dom aí, não. Sempre foi muito estudo. Muito estudo. Eu estudei muito e sempre estudo ainda, né? Estou estudando ainda e estou sempre estudando. Então, essa facilidade que eu falo que alguns têm mais do que o outro. Qualquer pessoa pode cantar. Quem me procura, normalmente, é quem tem dificuldade em afinação, em ritmo e que quer cantar. Aquele que canta bem, algumas vezes, ele acaba não procurando um professor. É um erro também. Porque tem como aperfeiçoar, né? Ele teria que também estudar técnica para manter aquela voz dele, que ele não tem conhecimento e ele pode vir a estragar essa voz bonita que ele tem. Timbre de voz, algumas pessoas nascem com um timbre maravilhoso. Isso é uma coisa que é de Deus, não tem como mexer. Mas qualquer pessoa canta. Há quem cante melhor, mas eu canto. O importante é você cantar afinado e no tempo, né? E com a sua voz mesmo, nada de querer. Mas, sim, você consegue melhorar agudo, médio, grave, consegue atuar numa região diferente. Existe a tessitura vocal. Tessitura é onde você canta confortável. E tem a extensão, é onde você canta, tanto mais grave como mais agudo, uma região mais desconfortável. Mas eu vejo o registro de cada aluno, onde ele canta confortável, coloco ele ali e as músicas começam a sair. Ele começa a cantar. Afinação, eu tenho todo um trabalho para afinar um instrumento. Um instrumento que a gente não vê, que é a voz, não é? Não é que nem um violão que você pega e aperta as tarraxinhas. A voz é um instrumento diferente, a afinação. Mas eu tenho todo um processo de afinação. E tem dado certo. Tenho afinado alunos, tenho melhorado, eu faço gravações, muitas gravações com eles, sabe? Então, qualquer pessoa pode cantar. Tem esse negócio, mas fulano fala que eu canto bem, ciclano fala que eu canto desafinado. Quem tem que ver isso sou eu. E aí, que é o professor de canto. Ele vai ver o que precisa ser feito para aquela pessoa cantar realmente. Sabe? Olha, que legal. Ou seja, qualquer pessoa pode, não tem esse negócio. Eu também não gosto, sabe? Você falou uma coisa que eu também não gosto dessa ideia de que ele toca bem assim porque tem dom. A gente vê você, os seus alunos dominando os instrumentos, parece que realmente faz assim, numa facilidade, numa fluidez que fala, gente, essa pessoa nasceu para isso. Mas não vê que você tá desde 1978 e estuda até hoje. Não parou nos estudos, como você disse, está sempre buscando novas técnicas. Eu sou formado em outra profissão também, eu sou formado em agropecuária, né? Trabalhei muitos anos na usina Criciúmal. Isso é curiosidade para mim, hein? E na Entre Safra, Mara, eu fazia o quê na Entre Safra? Como não podia arrumar um outro serviço, porque eu estaria voltando na safra. Eu tinha uma profissão, um cargo bom ali. Então eu ficava o quê? Eu me trancava num quarto e ficava estudando, sabe? Eu pegava aquele dinheiro, me sustentava ali. Como eu não tinha compromisso nenhum, me sustentava e ficava estudando. Então eu estudei muito tempo. Minha mãe levava prato de comida na mesa minha onde eu estudava, porque eu não saía dali. Então, tá vendo? O dom tá nesse monte de estudo aí. A dedicação, disciplina. E é interessante, assim, que nessa época não tinha a facilidade que tem hoje, né? Porque hoje você coloca na internet cifra da música, tal, vai aparecer. Eu gosto de ensinar a tirar de ouvido. É muito importante. Não essa facilidade. Isso aqui é como uma criança nascida em laboratório, um nenê nascido em laboratório, sabe? Então cresceu ali. Legal mesmo é você tirar de ouvido, trabalhar a música, o conhecimento para você. Cifra Clube, não é que eu odeio, eu ensino eles a não mexer no Cifra Clube. Entendi. Vamos tirar de ouvido, pega essa música. O tio Marquinhos vai tirar aqui. Qual música que você quer? Aí eu cifro na hora para eles. Olha, que legal. Eu não sabia disso. Eu imaginava totalmente. Eu pensava assim, que ia numa aula de música, a primeira coisa que ia aprender era a cifra. E a sua técnica é diferente. Então, o seu método é ensinar de ouvido. Não, e fica legal porque eu vejo que tem pessoas assim, toca aquela música assim, mas como que é? Puxa uma palhinha. E você só começa, ela consegue acompanhar no violão e às vezes nem ouviu a música, né? Mas
é o ouvido Isso é treinado. frustrante, viu, depois. Chega lá na frente, ele fala, nossa, eu só dependo do Cifra Clube, eu fico só atrás de cifra pronta, eu não consigo tirar uma música que eu queria e que eu não estou encontrando. E nessa época aí não tinha nada disso. Você tinha que aprender na marra, né? Porque eu queria aprender, então eu ficava ouvindo ali, não tinha vídeo, não tinha nada para ver. Tinha professores muito longe, Campinas, São Paulo, coisa que eu também acabei fazendo, tive que ir para fora. Ou seja, quer buscar conhecimento novo, tinha que fazer esse deslocamento. Santa Rita do Passa Quatro. Professor é sempre importante, Mara. Não vai ter esse negócio de eu aprendo nunca tive professor, mas se ele está vendo alguma coisa no YouTube, professor é o cara do YouTube. Professor ali, exatamente. Só que aquele cara ali não está vendo se você está tocando certo ou errado. Tem isso também, entende? Então, eu estou tocando, mas tá certo o que eu estou fazendo? Não tem como ele ver. Então, ele está te passando alguma coisa que... Né? O professor eu estou vendo você tocar errado. Eu vou corrigir isso aí. Exato. A evolução é muito mais rápida e muito melhor. Tem um acompanhamento ali de pertinho, se aprender né? errado é complicado depois para mexer. E falando em aprender, Marquinhos, o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, mas tô feliz porque deu tempo da gente falar sobre muita coisa importante aqui hoje. Mas o último recado é para o pessoal de casa que está nos assistindo. Às vezes tem os pais, os cuidadores, os avós das crianças, ou seja, quem for que está nos acompanhando nesse momento, e tá assim, mas e se eu quiser aprender? Será que eu já não tô velho para isso? Não passei da idade? Eu queria aprender a tocar alguma coisa. Meu sonho é fazer parte do Ministério de Música ali na igreja que eu frequento. Mas acho que eu passei da idade. E aí? O que você diz? Não tem idade. A música é luz. Música faz parte da criação do nosso todo-poderoso Deus, né? Que eu sou muito fã de Deus, o Criador. E não tem idade para se aprender música, não tem nada, é começar a tocar. Isso já não existe essa coisa de eu não consigo, de eu não posso, sabe? Comece a tocar, faça isso para o seu próprio bem. Como você faz um exercício, a música é um exercício para o cérebro, sabe? Isso não acomoda, você está sempre pondo em prática. Então, faça isso, aprenda música, vai aprender um instrumento, que isso é ótimo para sua saúde total, né? Com certeza, faz bem para a mente, né? Eu sempre brinco com o baterista, ele tá tocando ali, você acabou de fazer uma caminhada, ó, porque o baterista usa todos os membros. É verdade. E tocando, você tá fazendo esse exercício também pro seu cérebro, né? Fazendo com que você pratique. Com certeza. E eu já descobri aqui que eu tenho ritmo, né, Marquinhos? Então, assim, já dá para pensar em... Tem sim, já era pra estar tocando. Em se matricular para alguma coisa. Marquinhos, quero te agradecer novamente por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco, por trazer toda essa informação, esse conhecimento, abrir uma brechinha ali do seu precioso tempo, disputado tempo para estar aqui com a gente hoje. Mara, eu que agradeço a TV Leme, você, todo aqui o pessoal da equipe técnica, aqui o Flávio, e parabéns à TV Leme de fazer isso, sabe, de chamar os profissionais aqui da cidade e passar essa experiência para as pessoas, né, que a gente demorou anos para conquistar. Então, legal, parabéns, obrigado, viu? E quando precisar, pode me chamar que estarei aqui. Muito obrigada. E para você aí de casa que quer conhecer melhor o trabalho do Marquinhos Alas, também ficou curioso se é um momento ou não, com certeza é sempre um bom momento para aprender sobre música. O contato vai aparecer aqui embaixo nesse momento, fica aí o convite. E agora o meu agradecimento é para você que nos acompanhou, que nos assistiu até aqui, esteve presente conosco hoje. Muito obrigada e até a próxima.